Obrigado a vocês também que estão nos vendo pela internet. Sejam abraçados, se sintam abraçados por nós aqui da The Way, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E nessa manhã eu tive uma incumbência de compartilhar com vocês algo que tem queimado em meu coração. E eu pensei bastante, conversei com a minha esposa. Ontem nós tivemos esse teatro Giovannici aqui, né, que minha esposa falou que é maravilhoso. Também essa semana nós fomos até a prefeitura receber uma moção de aplausos. E foi muito bacana a gente ir lá como Igreja The Way. O pastor Jota pôde externar para a parte governamental da cidade o que a The Way, né, o que a The Way tem feito nesses 8 anos. E foi muito bacana, porque nós acompanhamos pessoas que não nos conheciam. Nós encontramos pessoas que não faziam ideia sobre a igreja. Muito obrigado, meu filho. Deus te abençoe. E por que é importante, pastor? Quando o pastor Jota subiu ali, começou a agradecer às autoridades locais, né, governamentais, me veio aquela palavra do nosso começo, quando o senhor falou que nós nos assentaríamos à mesa com príncipes. E para nós essa palavra no começo da igreja foi muito vaga, né? Mas é algo importante porque vocês estiveram lá? Não, porque você estava lá. É importante porque a igreja colocou o pé como autoridade, foi reconhecida como autoridade, né? E foi um tempo muito forte que marcou o meu coração e veio junto com essa mensagem que eu quero compartilhar com você, porque quem assiste aqui o Homem-Aranha, gosta do Homem-Aranha, o tio Peter sempre fala que com muitos poderes vem muitas responsabilidades, né? E essa é uma frase de um herói da Marvel, mas eu nunca vi uma frase tão forte, tão concreta como essa. Quanto mais poder você tem, quanto mais autoridade você tem, mais responsabilidade você tem também. Isso é uma coisa, ela praticamente é linkada à outra. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, nesse tempo que eu tenho. Quero que você abra comigo, você que tem a sua Bíblia, você que não tem, nós vamos ter também aqui no telão. No livro de Josué, no capítulo 1, no verso 6 e 7, por enquanto. Me desculpe se eu tossi durante a mensagem, alguma coisa, mas aqui, com uma pequena gripe. Acabei de falar, ainda bem que pedi desculpa antes, né? Viu? Está assim no verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que ande. Esse texto ele é muito comum, não pela sua simplicidade, mas pela maneira que nós ouvimos tantas vezes a gente falar isso. Seja forte e corajoso, a gente mesmo, né? Pentecostal, quando o irmão está com um problema, a gente fala assim, seja forte e corajoso, você vai passar nessa situação, irmão. Olha, você vai ver, seja forte, né? Só ser corajoso. Mas essa história eu quero situar você um pouquinho. No livro de Deuteronômio, no capítulo 34, um livro atrás, depois você pode ler na sua casa com calma, que eu sei que você é apaixonado por ler a Bíblia, aleluia. Amém? Você gosta muito, chega lá e lê, que aquilo lá vai te alimentar. E o capítulo 34 inteiro, Moisés sobe das planícies de Moabe até o Monte Nebo, que fica em frente a Jericó. O Deus o leva lá com 120 anos. Falou, Moisés, sobe aqui para cima. Moisés sobe. Aí chegando em cima, o Senhor mostra para Moisés, que está diante de Jericó, toda a terra prometida. As planícies maravilhosas, os rios, as plantações de uva, o gado correndo. Imagina essa cena, você em cima do monte, olhando isso. Você passou 40 anos no deserto levando um povo para esse lugar. Aleluia. Você olha de lá e fica vendo, fica pensando onde você vai morar já, né? Você fala, bom, com Deus, aquele pedacinho perto do riacho ali, ó, é uma cabaninha da hora ali, né? Coloca as galinhazinhas ali, faço uma hortinha ali, né? Depois de 40 anos, tá aqui. Aí Deus fala assim para Moisés, você viu? Ele falou, vi. Ele falou, só que você não vai entrar. Você não vai passar por lá. E Moisés não conhece, ele não entra na terra prometida. Isso é um assunto para uma outra mensagem, o porquê que ele não entra. Deixar você bem curioso essa semana, aleluia. Tira teu sono. Por que ele não entrou? Por que ele não entrou? Por que ele não entrou? Você vai deitar, você vai falar assim, por que ele não entrou? Por que ele não entrou? Por que ele não entrou? Depois de 40 anos de trabalho,
ali sem férias, sem CLT, sem direito a reembolso, sem dia de descanso, 40 anos, ele não entrou. Não vou deixar você bem curioso até o final. O Senhor me perdoa por isso, Senhor. Para instigar eles, né, Pai? Por que ele não entrou? E é nessa situação que o Senhor procura um homem chamado Josué, que é esse a quem nós acabamos de ler esse conselho: seja forte e corajoso. Ele fala assim para Josué: Josué, Moisés morreu. Ninguém sabia ainda. Josué é o primeiro a receber a notícia: teu pastor morreu. Não deu tempo dele plantear a morte de Moisés. O Senhor falou assim: e você vai ficar no lugar dele. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Josué caminhou com um homem que abriu o mar. Ele chegou diante do mar com um cajado, bateu no mar e o mar abriu. Josué caminhou com um homem que o povo teve fome, ele levantou o cajado e caiu comida do céu. Josué caminhou com um homem que, quando o povo se levantou contra ele, a terra se abriu e engoliu aqueles que o confrontaram. Josué caminhou com um homem que tinha um monte de cobra picando o povo. Ele foi lá, levantou uma serpente numa cruz e as pessoas eram curadas olhando para aquela serpente. Josué andou a vida toda com um homem desse. E de uma hora para outra ali, ele fala assim: Josué, agora é contigo. É como se fosse assim, ó. O Jó está aqui numa quarta-feira, isso aqui com 300 mil pessoas pulando, um povo sedento, e tem 4 cultos para fazer no mesmo dia, com 4 mensagens diferentes. Aí o cara fala para você assim: você está no lugar do pastor Jota hoje, viu? Ele não vai vir. E ele ficou doente. Eu falei: é você que vai. Eu falei: viu, queridinho, queimadinha, é contigo, 4. Você fala: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Primeira coisa que me dá é uma dor de barriga automática, né? Você já começa a procurar, fala: o que eu vou falar para esse povo? Agora eu estou falando de pregação. Imagina você, o Senhor te procurar para você ficar no lugar de um homem que abriu o mar. De um homem que ele era tão amigo de Deus que ele falava com Deus face a face. Esse é o homem. Eu imagino a cabeça que ficou Josué nessa hora, irmão. Josué caminhava ao lado de Moisés. Josué caminhou 40 anos ao lado de Moisés. Ele viu tudo. Josué ficava à porta da tenda do encontro, quando Moisés falava com Deus face a face. Josué ficava ao pé do monte, esperando Josué descer com o rosto resplandecente em glória pelo seu pastor. E Josué viu coisa triste também. Ele viu o povo, na primeira chance, construir um bezerro de ouro, já levantar a idolatria. Josué também ouviu as murmurações que o povo tinha todos os dias. Josué viu as constantes rebeliões que aquele povo fazia. Josué presenciou o povo reclamando da comida e querendo voltar para a escravidão. Então, meu irmão, se tinha uma coisa que Josué conhecia, Josué era aquele povo. E era aquele povo que Josué tinha que fazer entrar na terra prometida. Aquele homem, o Moisés, que era não teve, a Bíblia fala que foi o maior entre todos os profetas, tinha morrido. Josué assume esse, vamos dizer, esse pepino gospel. Levar aquele povo. Gente, tem coisa mais chata que crente murmurão? Crente fofoqueiro, melindroso, resmungão, rebelde. E sabe quantas pessoas eram? Depois eu vou falar para você, você vai cair teu queixo quando você vê o tamanho que era esse povo. Imagina substituir alguém como Moisés. E é aqui que a gente erra, eu e você. A gente acha que nós precisamos ser igual ou melhor àquele a qual nós somos chamados para dar continuidade a um trabalho. Se Deus quisesse um outro Moisés, Deus aumentava os dias dele de vida. Concorda comigo? Falava: Moisés, vamos zerar aqui a quilometragem, tipo carro que você vai ver comprar, né? Você chega lá com 300 mil, o cara mexe o motorzinho, fica com 50 mil. Você fala: uai, ficou novinho. O Senhor não fez isso com Moisés, com toda aquela experiência de 120 anos. Ele queria alguém com a ferramenta que tinha na mão, com aquilo que ele conhecia. Por isso que muitas vezes você é chamado para alguma coisa, você se compara com a pessoa que está
naquele local, se você sabe como ela, ou se você pode fazer melhor do que ela, ou se você vai ser comparado a ela. Você nunca vai ser comparado e nunca vai fazer igual, porque cada um faz do seu jeito. Olha só, Moisés chegou diante do mar vermelho, bateu o cajado, o mar abriu. Josué chegou diante do rio Jordão, sentou, olhou, falou: o que eu faço? O pessoal traz a arca da aliança, os levitas passaram com a arca e falou: entra dentro d'água. Entraram no rio e a água parou, e todo mundo passou. Cada um usa a ferramenta que tem na mão. Moisés usou o cajado, Josué usou os levitas e a arca, mas ambos passaram. E aqui eu aprendo que quando você é chamado para algo na igreja, não busque uma desculpa de que você não está pronto ou de que você não está à altura, porque se for o Senhor que te chamou, é Ele quem vai te capacitar. A coragem que Deus pede, é aqui que essa frase me chamou, né? Olha só que legal isso aqui. Quando eu li o texto ali, eu esperava que Deus dissesse assim a Josué: Josué, agora você tem que ser forte para abrir o rio Jordão. Josué, agora você tem que ser corajoso para derrubar as muralhas de Jericó. Lá tem que ter músculo, tem que ter resistência. Ô Josué, você vai ter que ser forte para enfrentar os gigantes, corajoso para encarar esse povo todo. Eu esperava uma direção, era a direção que eu daria. Josué, agora é contigo, hein? Treina esses braços aí, vai para a academia, ficar forte. Se seu ponto fraco é a espada mais curta, a faquinha, vai treinar. Se você é ruim de laço, vai treinar laço. Se você é ruim de arco e flecha, pega um professor, vai malhar, porque a coisa é feia. É o que eu ia falar. Mas olha o que Deus fala. Mas Deus diz algo surpreendente no versículo 7. Ele fala: seja forte e corajoso e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés deixou para você. Em nenhum momento Deus falou para Josué ser forte e corajoso para as milícias humanas, para lutas, para guerras. Em nenhum momento. Ele falou que ele tinha que ser forte e corajoso só para obedecer. Sabe por quê? A pior coisa, a coisa mais difícil que eu e você podemos fazer na nossa vida é obedecer alguém. Eu estou mentindo? Nós somos que nem criança, né? Às vezes você não quer fazer um negócio. Alguém fala assim: faz isso, você acha desculpa. Não, mas veja bem, se eu fizesse assim. A desobediência está no nosso DNA. Lembra de um homem chamado Adão, de uma moça chamada Eva? A desobediência vem de lá. Antes disso, vem lá do trono da glória, quando Satanás desobedece ao Senhor e lhe sobe o coração, orgulho e inveja. E quando o Senhor fala com Josué, ele fala: Josué, esquece disso tudo, esquece das guerras, esquece do que ele fez, esquece de tudo isso. Você só precisa lembrar de uma coisa: só tem que obedecer o que está escrito nas minhas palavras, na minha escritura. Você tem que viver para ela, você tem que ficar focado nela. Deus não falava de força física, não estava falando de força humana. Obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou. E aqui tem uma curiosidade: muitas pessoas acreditam que essas leis eram os 10 mandamentos, e não eram. Eram 613 mandamentos que habitavam na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Essa Torá Moisés escreveu, e ela está em Deuteronômio, capítulo 31, versos 24 e 26, se você quiser ver, caso você queira estudar. Diz assim: depois que Moisés terminou de escrever em um livro as palavras desta lei, do início ao fim, 25, deu essa ordem aos levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Era desse livro que o Senhor estava falando. Era um livro com 613 mandamentos, que eram seguidos à risca. Querido, é preciso ter muita coragem e muita força para obedecer. Obedecer quando nós queremos desobedecer. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Coragem para permanecer quando deveríamos fugir. Tem situação que você tem que fugir da aparência do mal. Já ouviu falar isso? Fuja da aparência do mal. Tem coisa que você sabe que você precisa sair daquele lugar. Aquele lugar não faz bem para você, mas é preciso ter coragem para você sair daquele círculo de amigos, daqueles contatos na rede social,
daquelas pessoas que se assentam com você na sua mesa na hora do almoço. É preciso coragem para se levantar e falar assim: eu não faço parte disso. Isso não condiz com o que eu penso. Isso não faz parte da educação que eu tenho. Isso não faz parte dos meus princípios. É preciso ter coragem. Porque você vai se levantar contra situações de pessoas que vão dizer: mas é assim, tem que ser. Coragem para fugir quando deveríamos permanecer. Coragem. Você tem que entender que algumas coisas você não pode fazer, e também coragem para permanecer quando você quer fugir. Fugir quando você não pode permanecer, e permanecer quando você quer fugir. Deus te chama nessa manhã e está falando com cada um de vocês do jeito dele. Cada um de vocês sabe o que eu estou falando. É preciso coragem para permanecer naquilo que você está fugindo. Há quanto tempo mais você vai fugir na sua vida? Seja forte e corajoso, diz o Senhor para você nessa manhã. Vive, medita, coma da lei, da minha palavra, e ela vai te tornar forte, vai te tornar corajoso. É preciso ter coragem e ser forte para saber dizer não. Eu tinha muita dificuldade de falar não. E todo mundo que tem dificuldade em falar não é porque ele tem medo de não ser aceito. Ele precisa ser amado, ele precisa ser querido, ele precisa ser aceito, ele precisa fazer parte daquele grupo. Ele fala sim para tudo, mesmo querendo dizer não. É preciso ter coragem, força, falar assim: não quero, não vou, não, isso eu não faço. Ou você pode fazer tal coisa comigo assim. Aí você olha o teu relógio, desculpem, você olha os teus compromissos, mas você fala assim: não, eu vou dar um jeitinho, eu faço. Não, filho, teu tempo é valioso demais. Faça aquilo que sente paz no seu coração. Seja forte e corajoso para dizer não, mas também seja forte e corajoso para dizer sim. Quando o Senhor te chama, você fala assim: Senhor, mas agora, bem nesse momento, seja forte e corajoso para dizer sim. Senhor, o Senhor sabe que minha vida está toda torta, eu estou tudo errado aí. Seja forte e corajoso para dizer sim. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu sou o caco, não é que eu estou, mas eu aceito o chamado. Vem, me lava, me purifica, muda minha mente, porque sem o Senhor eu não sou nada. Só na força do meu braço eu não vou conseguir. Seja forte e corajoso. Quantos podem? Faz sentido para você o que eu estou falando, filho? Faz sentido, minha filha? Obediência exige uma coisa: exige foco. No livro, no texto, diz assim: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma frase que a gente fala muito, né? E você sabe que eu sou fução, né? E eu falei assim: mas por que tem essa frase, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda? Eu fui estudar. E eu descobri, antes de eu estudar, eu peguei assim, falei: papai, me mostra para mim aí do jeito que eu posso entender. Ele falou: tá bom, então faz o seguinte, imagina você dirigindo um carro. Eu falei: dirigir, senhor. Ele falou: pega o carro aí. Peguei. Sentado na minha cadeira do meu escritório. Você está aqui andando na via, certo? Olha do lado. O que acontece? Você passou uma loja, você quer pegar o telefone da loja. Você faz assim, ó. O que você faz? Não é? Automaticamente o carro já vira junto? Automaticamente, pode ver, só se você for o Batman. Você dirige assim e vai reto. Eu não consigo. Às vezes falando com a esposa, você vira do lado, o carro sai. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor falou: então, qualquer movimento, ele fala, por mais leve que seja, do foco, da rota, do seu destino, você sai do percurso que foi projetado e traçado por mim. Eu falei: mas ainda não é bom para levar para a igreja. A igreja não vai entender, porque tem uns que estão me olhando assim, ó. Uns já pegaram, outros estão também acordando, né? Eu falei: mas fala outro jeito. Aí é o seguinte, agora você vai entender, meu filho. No deserto, não tinha placa de sinalização. Não tinha mapa. Não tinha rua pavimentada. Tinha um caminho que as pessoas faziam na areia. Mas vinha o vento e levava. Então a pessoa tinha que ser muito cuidadosa quando ela pisasse e olhar onde ela estava pisando, para não pisar fora do seu caminho. Porque senão podia acontecer isso com ela. Primeira coisa, isso eu achei fantástico,
ela podia se perder do caminho. Ela podia se ferir em um terreno perigoso. Está falando com você, meu irmão? Ela podia entrar em território inimigo. Ou, o que é pior de tudo, nunca chegar ao seu destino. Eu falei, uau, vocês entenderam agora por que ele fala isso? Porque o caminho era muito sutil. O caminho da santidade é sutil, meu filho. Ele está ali, ó. E quantos mais homens santos e mulheres santas passar por aquele caminho e você seguir, mais chance você vai ter de chegar no seu propósito. Mas se você olhar para a direita e para a esquerda, o mundo te chama, as situações do mundo te chamam. E é muito fácil você não chegar ao destino. E é muito fácil você parar em território inimigo. Fique atento, não se desvie. Obedeça o que o Senhor está dizendo na palavra e não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Não tire os seus olhos de Cristo Jesus como consumador e autor de todas as coisas. Não permita que o que está na sua volta seja mais importante do que o seu propósito. Forte e corajoso. A gente pode me perguntar, mas pastor, o que é ser forte então e corajosinho para obedecer? Ser forte e corajoso não é orar mais alto que os outros. Todo mundo, ninguém ouve mais nada. Isso não é, filho, não é. Isso chama escândalo, não é isso. Não é você falar o que você faz para todo mundo. Não, porque é isso, porque eu fiz aquilo. Bater no peito, você falar as coisas que você fez, quem você é. Não é buscar aparecer. Não é tentar impressionar as pessoas. Os fariseus faziam isso muito bem. A palavra fala que eles ficavam nas esquinas, falando alto, orando alto, batendo no peito. E um outro lá no cantinho falava assim, Senhor, misericórdia. Eu nem devia estar aqui orando, porque eu sei a traia que eu sou. Então misericórdia da minha vida. E a palavra fala que o Senhor ouviu a oração desse e não ouviu a oração daquele. Ser forte e corajoso não é demonstrar uma espiritualidade sem base na santidade. Ser forte e corajoso é obedecer mesmo quando você não quer obedecer. Eu tenho o pastor te chamar no canto e falar assim, olha, vem cá, preciso ter uma conversa com você. Vamos tomar um café? É o meu código com os meninos que andam comigo, né? Eu falo para eles assim, vamos tomar um café a semana? Eu já chego e falo, o que eu fiz? Eu falo, não, vamos tomar um café, E a gente alinha, eu falo da minha vida, ele fala da vida dele. E por último a gente alinha aquilo que precisa ser alinhado. Mas a pessoa vem não querendo vir. Permanecer quando a vontade é desistir. Sabe aquele casamento que você fala assim, cara, estou parando com isso aí que não deu certo? Eu e minha esposa somos prova de um casamento que estava destruído há 30 anos atrás. Mas pelo nosso posicionamento, nós olhamos um para o outro assim um dia e falamos assim, vamos fazer dar certo? Ela falou, vamos. E a partir daquele dia a gente começou a viver só com um propósito, fazer o nosso casamento dar certo. E graças a Deus por isso. Olha só que coisa linda, que vai perder, sangue de Jesus tem poder. Imagina os filhos que nós temos, que o Senhor nos deu. Ah, pastor, filho nunca me fale essa frase. Ah, pastor, filho não segura casamento. Bicho, você quer ver eu ficar endemoniado? É quando eu ouço isso. Mano, Deus. Corta isso, viu? Cara, como é que não segura casamento, filho? Você bota alguém no mundo e fala, agora você se vira? Não, você acha que eu vou ficar preso por causa de você? Você já tem 3 anos de idade. O que eu tenho a ver com isso? Eu vou ter que ficar preso ela por sua causa. Você com 5 anos, você com 6 meses. Eu tenho que ficar preso por sua causa? É isso que você fala. Filho segura casamento e restaura casamento, sim. Quando você olha para eles e entende que são herança do Senhor, que você vai prestar conta com ele de cada um, você fala, eu vou morrer porque esse casamento dá certo. O que tem que fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o quê? Olhei para essa loira linda aqui e falei, o que eu tenho que mudar? Ela falou, tudo. Eu falei, mudo. Desde que você não vai embora, eu mudo tudo. Eu falei, você ficando, até peruca eu boto você falar. Filhos,
permanecer quando a vontade é desistir. Ser fiel o tempo todo e em todo o tempo, com a sua casa, sua esposa, seus filhos, sua igreja, seus amigos. Não negocie princípios, não fale de ninguém, não critique ninguém, não faça fofoca de ninguém. Chegar perto de você, bota a mão na cabeça e fala: sai em nome de Jesus, um por um. Ordem numérica ou alfabética que tiver nesse homem, nessa mulher. Eles vão sair, os demônios. Mas não se assente. Sempre estenda a mão a quem precisa, sendo conhecido teu ou não. Deus fala ao teu coração, ajude. Deus fala ao teu coração, invista, oferte, dê, construa. A palavra fala que os nossos anos na terra são como uma nuvem que se dissipa de uma hora para outra e ninguém nem sequer se lembra. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, ó. Marcar aqui o texto, que eu já estou acabando, não quero sair dele. Você sabe qual foi o homem mais rico de 1997 no Brasil? Alguém sabe? Alguém sabe qual foi o milionário número 1 de 2005 no Brasil? Tá bom, vou ser mais fácil. Alguém sabe qual foi o milionário de 2024, que foi o cara mais rico do Brasil inteiro? Alguém sabe o nome dele? Não. Sabe por quê? Nós somos nuvem. Tudo dissipa na nossa vida quando você fecha os teus olhos. Só tem uma coisa que você pode fazer: é deixar um legado na vida dos outros, de quem você é, uma marca. O que é importante para você? É que as pessoas se lembrem de você, ou que elas tenham você desenhado nelas? Então, meu filho, obedecer a tudo isso é buscar abraçar quem te feriu. E esse é um ponto difícil, porque é automático, nós nos defendemos e queremos não ter um vínculo. Você não precisa se relacionar com algumas pessoas que te fizeram mal. Eu não aconselho isso, mas que você deve amá-las e no tempo oportuno abraçá-las. Não precisa ter um envolvimento, um relacionamento, mas o abraço quebra julgo. Orar e buscar a presença do Senhor em todo o tempo e o tempo todo. Isso é ser forte e corajoso. Olha, eu tenho aqui oração aqui nas terças-feiras, às 6 horas da manhã dos homens. É um espaço aberto só para homem, mulher não entra. É clube do bolinho. Só homem. Olha, nós viemos agora em 3 homens. Eu, Kleber, o Taca veio uma vez e o Davi. Em 4 homens. A gente acredita que outros homens vão se mover nesse horário. É das 6 às 7 da manhã, toda terça-feira. Qual que é a intenção que nós temos? De despertar você para a oração. É obedecer. Às vezes as pessoas nos ligam e falam: pastor, você pode vir aqui em casa orar por mim? Eu falo: meu filho, coloca a mão aí na cabeça aí dessa pessoa, a casa é sua, ora aí, expulsa aí. Não, pastor, essas coisas mais com o senhor, né? Eu prefiro não me envolver muito. Eu falo: mas a casa não é minha, criatura, é tua. A gente vai, né, irmão? Claro que a gente vai. Mas o que a gente quer deixar incutido em vocês, nossos filhos e filhas, é que a mesma autoridade que habita em nós, habita em vocês. Não muda absolutamente nada, é igual, é a mesma coisa. Se você é pecador, também sou. Se erra, eu também erro. Se falha, eu também falho. A diferença é que a gente resolveu obedecer. Então é um convite que fica aqui aproveitando, terça-feira, às 6 horas da manhã, todos os homens. E nas quintas nós temos para todo mundo que gosta de música também. Eu quero tocar, quero cantar. Nós temos oração também das 6 da manhã às 7 da manhã, toda terça e toda quinta. Amém? Para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Olha só, o Senhor deu um trilho, né? Ele falou: obedece toda a lei que foi escrita pelo meu filho. Seja forte e corajoso, que eu falei o que é. Medita, obedece o livro que meu filho Moisés escreveu, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Deus disse: não se desvie do livro da lei, então você terá êxito, você será bem sucedido em tudo o que fizer e por onde você andar. Querido, se o seu caminho é governado pela palavra de Deus, qualquer lugar que você estiver se tornará terreno de conquista e vitória. Se a tua vida é governada por aquilo que Deus fala, não é que a bênção vai vir
onde você chegar, não. Você é a bênção que chega naquele lugar. Onde você está, a manifestação de Deus. Onde você coloca os seus pés e as suas mãos, são conquista e vitória na sua vida. Quando você está debaixo da obediência do Senhor. Não importa onde é. Não importa a dificuldade que é. Mas para isso é preciso que você esteja debaixo da vontade do Senhor. O grande segredo de todo esse texto, você vai ler na sua casa com calma depois, é uma palavra. Se você resumir essa palavra toda de hoje, ela está em obedecer. Uma palavra define tudo que a gente está falando aqui há 33 minutos. O segredo do sucesso de Josué não estava na espada da mão dele, que ele sabia lutar, porque ele era um excelente guerreiro, mas não estava ali. O segredo do sucesso estava na palavra que governava o coração dele. Josué era guiado pela palavra de Deus, por isso quando ele chegava, não tinha, era ele. Eu quero concluir com uma cidade chamada de Jericó. Muitas pessoas usam Jericó por causa das muralhas que tinham ali. Eram muralhas intransponíveis. Meu irmão, quando a gente fala de muralha, eu quero que você entenda uma coisa. Jericó, a muralha de Jericó seria praticamente da largura dessa igreja. Haviam casas que as pessoas moravam nessas estruturas, pistas de 4 vias que iam de carroça e voltava. Então quando fala de muralha, a gente pensa no murinho. Não, meu querido. Era uma cidadela que guardava Jericó. É dessa muralha que a gente está falando, que Josué se deu frente a frente com ela. Muitos pensam que o sobrenatural foi quando essa muralha ruiu, que ela veio ao chão. Mas lendo o texto e meditando, eu descobri que não foi. Eles fizeram algo muito mais sobrenatural do que suas muralhas caírem. Aquele povo fez algo quase impossível de se fazer. Josué e os homens de guerra iam à frente. Os sacerdotes tocavam o chofar. Tem algum músico aí no fundo? Traz o chofar para mim. Tem alguém? Tem alguém? Não? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? E apareceu o chofar, aleluia, viu? Obrigado. Segura aqui o microfone, Marcinho. Imagina 2 milhões de pessoas tocando isso. 2 milhões. Mas esse não é toda a cereja do bolo. Olha aqui, vem comigo. Josué e os homens de guerra na frente. O sacerdote tocando esse chofar aí. Milhares e milhares e milhares. Diga amém. No meio disso tudo vinha a arca da aliança. Oh glória! Oh Deus, ali ó. Os levitas, a arca no meio. Fogo pegando em cima dos querubins. A chama azul acesa. Ha! Isso é filme da Broadway, irmão. Eu ia desmaiar só de ver a arca, já caía duro lá de cima. Falava, estou com vocês. Abandonei os caras daqui, ó. O exército todo, infantaria, cavalaria, brigada, tudo atrás. E por último, todo o povo. Mais de 2 milhões, só o povo. Então você conta aí o povo, mais o soldado, mais o sacerdote, mais o levita. Vamos colocar aí uns 2,5 milhões de pessoas. Passando uma vez em volta daquele castelo. Um dia. Esse aqui é o castelo. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Quinto dia. Sexto dia. E no 7º dia, 7 voltas. 7 voltas mais 6, 13 vezes.
Você em cima da muralha. Arco e flecha na mão. Olhando. 6 dias. 2,5 milhões de pessoas passando na sua frente. Tocando o chofar. 13 voltas. E é aqui que está a pedra. Me dá o zoião dos 6,2 aqui. Vem cá. Não olha para lugar nenhum agora, só para mim. Isso tudo sem falar uma palavra. Se isso não é obediência, eu não sei o que é obediência. 2,5 milhões de pessoas caminhando 13 voltas ao redor de uma muralha de um castelo em silêncio. Amém. E Josué falou assim: só gritem a 13ª volta quando eu mandar. E quando eles gritaram, uau! A muralha caiu. Eu não sei a muralha da sua vida. Eu não sei o que tem se levantado na sua casa. Eu não sei o problema que você vê nessa manhã. Mas eu quero te falar uma coisa: a muralha vai cair se você obedecer. Se você manter a sua casa unida, em silêncio, sem murmurar, sem reclamar, só obedecendo o que a lei fala do Senhor, que as Escrituras dizem, as muralhas vão cair. Não vão resistir. Elas não vão conseguir ficar de pé, porque não é pela força do seu braço, não é pela força do seu conhecimento, não é pela força da sua saúde, daquilo que você tem ou que você é, mas é pelo poder do Senhor. E mediante esse poder nada pode ficar de pé. O milagre sempre esteve na obediência. Olhando por esse lado, eu vejo que a muralha cair foi só uma consequência de tanta obediência. Foi uma consequência. A própria muralha se rendeu àquilo. Ela não resistiu àquela obediência tão profunda e tão marcante. Meu querido, que você possa a partir de hoje obedecer. Que você possa a partir de hoje sair daqui entendendo que obedecer não é prazeroso. Obedecer não é gostoso, não é bom, mas Ele te dá vida, Ele derruba a muralha, Ele ressuscita aquilo que estava morto, Ele restaura o que havia se acabado, Ele constrói o que estava destruído, Ele traz para perto o que estava longe, Ele leva para longe o que não pode ficar mais perto. A obediência. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. A obediência é aquilo que é reproduzida na sua casa. Quanto mais você for obediente às coisas do Senhor, você pode ter certeza que toda a sua casa vai ser obediente ao Senhor também. Seus filhos crescerão debaixo dessa obediência. Não vai ser aquele filho que vai ter que falar com ele 3, 4 vezes gritando. O filho é o reflexo daquilo que ele recebe em casa, da obediência que ele recebe em casa. E nessa manhã eu quero convidar você, se você estava distante do Senhor, em obedecê-lo. E se existem muralhas que você quer que venha ao chão, eu quero que ir no seu lugar, não vou chamar ninguém para frente não. Só se você quiser vir, eu quero ir, para mim é importante tocar no altar, eu gosto desse ato profético, você é livre, mas eu quero orar com você assim hoje. Você tem uma muralha que você quer que ela caia na sua vida. Se essa muralha, se você acha que nós precisamos orar por você, nós pastores, nós vamos orar. Você vai compartilhar conosco, nós vamos colocar a mão em você, vamos orar, e em nome de Jesus isso vai vir ao chão. Mas se onde você já está pensando nisso, o Senhor está falando no seu coração, Ele já está te mostrando a muralha que tem que ser derrubada. Ele falou nessa manhã, onde você tem que obedecê-lo, onde você não tem obedecido nesses dias. Veja bem, na sua rebeldia é impossível a manifestação da glória do Senhor. O Senhor só vai se manifestar na sua obediência. Foi assim com Josué. Ele falou para Josué, Josué não tem nada a ver com Moisés, Moisés era uma história, você é outra. Moisés tinha uma força, tinha um tipo de chamado, você tem outro. Eu só quero que você entenda uma coisa: obedeça o que está escrito, o resto eu farei. Sou eu quem derruba a muralha, sou eu quem faço o Rio Jordão abrir, sou eu que afasto de você todos os moabitas, sou eu que vou dar para você as terras que eu dei, que eu prometi aos teus antepassados, sou eu. E se você for ler o livro inteiro, existem centenas de situações onde Josué sai como vencedor sem sequer tirar a espada da bainha. O Senhor faz com que todos se matem, se confrontem, se destruam, fujam desesperados.
Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor.